Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso jornal com as notícias que marcaram a semana na Câmara e na cidade. Vamos aos destaques da edição de hoje. Vereadores aprovam um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa City Tour São José. A iniciativa oferece visitação guiada pelos principais pontos turísticos do município. Pesquisa realizada pelo IBGE mostra que 90% das empresas do país, com mais de 100 funcionários, adotaram algum tipo de prática ambiental em 2023. Agricultura familiar. Propriedades garantem a maior parte dos alimentos que abastece o mercado interno. Setor elétrico no Brasil registra alta de 19% em ocorrências de furto de energia elétrica em 2023. O impacto financeiro foi de 10 bilhões de reais. Acidente de trabalho. O Brasil registrou 500 mil casos em 2023. Ocorrências que poderiam ter sido evitadas com medidas de prevenção. Seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa. A gente começa essa edição com um balanço da sessão realizada nesta quinta-feira. Durante a 60ª sessão do ano, os vereadores aprovaram por unanimidade 6 projetos, além de um requerimento. Um deles é a matéria que autoriza o poder público a implantar a técnica conhecida como estimulação global nas escolas municipais. O método busca prevenir atrasos do desenvolvimento nas áreas motora, cognitiva e linguística da criança com deficiência. O objetivo é promover a autonomia, independência e interação social. Outro projeto aprovado foca na área da mobilidade. A matéria permite que a Prefeitura instale semáforos anti-apagão nas principais avenidas e locais de grande fluxo de veículos da cidade. Os equipamentos poderão contar com sistema no brakes ou outra tecnologia a fim de evitar que o trânsito seja prejudicado em situações de queda de energia. Também receberam o aval favorável dos vereadores projetos para denominação de ruas e áreas públicas, além de uma proposta para entregar a medalha de mérito legislativo ao curso de odontologia da Universidade do Vale do Paraíba pelos 30 anos de história. Ainda durante a sessão, os parlamentares aprovaram um requerimento endereçado ao governo do estado para que o Hospital Regional de São José dos Campos seja habilitado como unidade de alta complexidade em oncologia. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo. A gente fala agora sobre os trabalhadores brasileiros. Eles estão entre os mais estressados do mundo. A conclusão é de um estudo que ouviu 128 mil funcionários de 160 países. Situações como competitividade em excesso e pressão para atingir metas e prazos podem favorecer o estresse. Esse é o Diogo. Ele trabalha nessa concessionária na zona leste da cidade há 19 anos. Ele gosta do serviço, afinal são quase 2 décadas no mesmo lugar. Mas diz aí, Diogo, nesse tempo todo por aqui, já ficou estressado alguma vez? Já, né? Não tem como não ficar estressado. O segredo, na verdade, sim, eu fui aprendendo ao longo do tempo, hoje como gestor, coordenador, né, que a gente lida com pessoas, né? Então, o que eu fui buscar? Aprender a lidar com as pessoas, estudar, né, os comportamentos. Como esse mentor de carreira explica, ficar estressado ou ter emoções negativas no trabalho não é algo raro. O que eu preciso entender é qual é a origem desse estresse. Se a gente está falando de um estresse de relações, e aí essas relações, obviamente, precisam ser cuidadas, precisam ser preservadas. Se eu estou falando de uma origem de estresse em relação às entregas que eu tenho em decorrência das minhas atividades no trabalho. Por quê? Quando eu sei a origem do estresse, fica muito mais fácil entender que comportamento eu vou ter diante daquela situação para evitar com que ela se estenda para outras áreas da minha vida que não são só o trabalho, que são as relações pessoais, afetivas e por aí vai. Segundo uma pesquisa feita por uma consultoria de análise comportamental no trabalho, os trabalhadores brasileiros estão entre os 10 mais estressados de toda a América Latina. E vários acontecimentos no dia a dia podem contribuir para esse nível de estresse. Aspectos associados à estabilidade no ambiente de trabalho, né? Então, pessoas que acabam considerando
que têm uma estabilidade comprometida, ou seja, que podem ser demitidos a qualquer momento, ou mesmo que tenham uma instabilidade financeira, então ganhos que não são muito concisos ou que são variáveis podem trazer bastante estresse. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com regimes de meta, né? Outro aspecto que está muito associado ao estresse no ambiente de trabalho está voltado para a comunicação, né? Então, estresse social. Então, às vezes, uma comunicação com o chefe, com um colega de trabalho, que pode não ser a mais efetiva possível. O estudo entrevistou mais de 128 mil trabalhadores de 160 países diferentes. E além do estresse, o Brasil ocupa a 4ª colocação em trabalhadores que mais sentem raiva e tristeza. Uma coisa que a gente pode perceber também é que indivíduos que sentem que estão em ambientes de trabalho dos quais tem pouca possibilidade de mudança, então sabe quando o indivíduo tem aquela sensação de que ele pouco pode mudar na sua dinâmica de trabalho, que ele pouco pode mudar sua rotina, isso normalmente tem uma associação maior com infelicidade. Tudo isso pode afetar a saúde mental e causar doenças como o burnout, que desde 2022 é classificada pela OMS como uma doença do trabalho. Se em alguma instância você percebeu que o seu sono foi abalado, que a sua alimentação não é a mesma, ou que você não tem mais disposição para atividade física, é um sinal de que a produção de cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse, aumentou no seu organismo, e isso indica um semáforo, um sinal amarelo. Esse trabalhador tem uma grande probabilidade de adoecer, e um trabalhador adoecido é uma empresa doente. Isso acende um alerta para as empresas. A mesma concessionária que o Diogo trabalha há 19 anos é um dos casos. A diretora de RH destaca várias ações realizadas para evitar a insatisfação e, consequentemente, emoções negativas nos funcionários. Você tem lá um colaborador, um vendedor que tem uma meta. Todo mês ele está ali super bem, de repente cai para quase nada. Opa! Em vez de você ter uma postura, não é possível, né? Por que você está fazendo isso? Assim você não vai ficar na empresa? Não. Nossa postura é outra. O que está acontecendo com você? Entendeu? Não está bem em casa, por algum motivo, ou uma separação, alguma briga com pais, qualquer coisa. Muitas coisas acontecem, uma doença na família, né? Então a gente procura apoiar. O que ela precisa? Precisa de uma orientação? Precisa de um tempo? Os próprios trabalhadores também podem agir e comunicar à empresa de alguma situação insatisfatória ou então pedir alterações na rotina de trabalho, se possível. É importante pensar bem antes de tomar as decisões. Procurar a própria empresa, o seu gestor, o seu líder ou o RH para entender o que pode ser feito para amenizar aquela situação, e se eu não encontrar dentro da empresa uma possibilidade para lidar com isso, é importante buscar ajuda fora. Então eu posso buscar, por exemplo, apoio psicológico, eu posso buscar apoio psicanalítico, eu posso procurar profissionais que me ajudem a lidar com essa situação para que, obviamente, o meu estado dentro do trabalho seja muito mais prazeroso e mais leve. Para quem trabalha há tanto tempo no mesmo lugar, como o Diogo, que nós conhecemos no início da reportagem, o segredo é saber lidar com várias situações e entender que os problemas vão acontecer, mas que não podem afetar o que fica da porta do trabalho para fora. Antes eu tinha mais problema, por exemplo, eu tinha uma situação de pós-vendas, eu ficava estressado, eu ficava nervoso, levava para casa o problema. Hoje não. Hoje estudando, né, sobre pessoas, comportamentos, temperamentos, eu consegui lidar melhor com esse tipo de problema. Dados do E-Social, sistema do governo federal para administrar informações sobre os trabalhadores, mostram que em 2023 o Brasil registrou quase 500 mil acidentes de trabalho. Somente no estado de São Paulo foram 373 mortes. Muitos casos poderiam ter sido evitados com um ambiente seguro e uma cultura de prevenção. Nesta empresa, os trabalhadores seguem à risca a ordem de usar equipamentos de segurança. Tudo para evitar os chamados acidentes de trabalho. Acidente de trabalho é toda lesão tecidual ou perturbação funcional que ocorre com o trabalhador dentro do ambiente de trabalho. O que é lesão tecidual ou perturbação funcional? Quando ele sofre, um acidente, um trauma, por exemplo, e ele vem a sofrer uma escoriação, um corte, um ferimento, isso é uma lesão tecidual.
Tá? E toda vez que ele também pode ter uma perturbação funcional, ou seja, ele teve um entorse, ele teve uma fratura, ele teve alguma coisa que você não consegue ver de bate-pronto, né? De forma leiga, mas você sabe que teve uma lesão, tá? Que de certa forma comprometeu a saúde desse colaborador. Isso também é considerado como um acidente de trabalho. Da mesma forma como um acidente de trajeto, onde o colaborador está indo para o trabalho, né? De casa para o trabalho, do trabalho para casa, isso também é considerado como um acidente de trabalho. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, em 2023 o estado de São Paulo registrou 373 acidentes de trabalho com mortes. No Brasil foram quase 2.900. A responsável por garantir as condições de segurança dos colaboradores é a empresa. Um trabalho preventivo que salva vidas. Uma vez que você entendeu quais são esses possíveis acidentes, você vai ter medidas para gerar a proteção desse colaborador. Então, por exemplo, treinamentos de segurança, a utilização de EPIs, né? Mitigar esses riscos através, por exemplo, de equipamentos de proteção coletiva. Então, são as formas melhores para evitar acidente. E o colaborador seguir essas normas. De acordo com esse médico do trabalho, esses cuidados são fundamentais. Não só para evitar os acidentes fatais, mas também aqueles que causam sequelas, traumas ou situações de esforço repetitivo. Para garantir esse monitoramento, existem os exames pré-admissional e demissional. O exame pré-admissional ele é essencial para a gente entender como é que está a condição atual de saúde desse colaborador. Se ele já possui alguma doença, se ele possui, né, alguma lesão pré-existente e se isso vai conflitar com a atividade de trabalho dele. Já no exame demissional, também a gente tem que avaliar a saúde desse colaborador para entender se a saúde dele ele está apto também para ser demitido. E mesmo em ambientes de trabalho que parecem inofensivos, as lesões podem acontecer. O teclado e o mouse, por exemplo, usados de forma frequente, podem ser grandes vilões. O grande problema não está no que ela está fazendo, e sim na quantidade de vezes que ela está fazendo, o quanto de tempo que ela se expõe naquilo. E isso realmente vai fazer com que haja um desgaste da região desses tendões, e isso vai levar a processos inflamatórios, formação de cistos. E aí é que começa a entrar o quadro de uma doença ocupacional. Como explica essa fisioterapeuta, algumas situações da rotina que passam despercebidas também podem fazer mal para a saúde. As outras lesões que mais aparecem no nosso dia a dia são as relacionadas à coluna, para as pessoas que trabalham carregando peso, levantando objetos pesados do chão, ou mesmo que não pesados, mas com alta repetição, o pessoal que trabalha com carregamento de caixa, estoque de supermercado. Então, essas pessoas precisam ter um trabalho de fortalecimento da região, da coluna como um todo, e sempre que possível utilizar ao máximo todo o corpo e não só a coluna para fazer o carregamento desse objeto. Então, vamos às dicas. É importante uma postura correta, ter atenção com a maneira de se sentar, se levantar, se agachar. Tudo isso pode fazer a diferença. Uma função de escritório, a gente vai sempre orientar que a pessoa busque sentar na cadeira como um todo, fazer o apoio da coluna, que a cadeira sempre fornece, verificar o ajuste da cadeira em relação à mesa, se essa cadeira está muito longe da mesa, trazer ela mais para perto, verificar se a cadeira tem o apoio dos braços, verificar a distância que você está em relação à tela do computador, ao teclado, o mouse. Então, o máximo que a gente puder levar esse material mais para o fundo da mesa, para ter um apoio maior dessa região do antebraço, vai diminuir com certeza as dores que essa pessoa tem durante o dia. Um dos maiores desafios enfrentados pelo setor elétrico no Brasil é o furto de energia, popularmente conhecido como gato. Em 2023, houve aumento de 19% desse tipo de ocorrência, o que representou um impacto financeiro de 10 bilhões de reais. É aqui na sede da EDP, concessionária que fornece energia para a cidade, que são monitoradas as fraudes e ligações irregulares na rede elétrica. Os chamados gatos, quando o cliente encontra uma maneira de usar mais eletricidade e pagar menos. Um crime previsto no Código Penal.
Tem vários tipos de irregularidade, no medidor, no ramal de entrada, tem várias tecnologias que são utilizadas para esse tipo de fraude e basicamente o que essas pessoas pretendem com isso? Elas têm um determinado consumo, né? Seja na residência, seja no comércio ou na indústria, e ela se utiliza dessa fraude para poder pagar o mínimo possível, ou seja, ela usa a energia, mas só paga aquilo que foi registrado, aquele mínimo que está sendo registrado em razão dessa irregularidade que foi feita. Aqui em São José dos Campos foram registradas mais de 2.700 fraudes de energia em 2023. Foram cerca de 16 mil megawatts que foram recuperados, ou seja, fraudes que foram detectadas, calculadas e que os responsáveis pagaram pela energia consumida. Essa quantia seria o suficiente para abastecer uma cidade do porte de Aparecida, por exemplo, por mais de 2 meses. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, o número de furtos aumentou em 20% de 2022 para 2023, um prejuízo calculado em 10,1 bilhões de reais. Se nós tivéssemos que ter uma usina hidrelétrica só para atender o furto de energia elétrica no Brasil, ela seria a segunda maior usina hidrelétrica do Brasil, só menor do que Itaipu. Ela seria maior que a usina de Tucuruí. Ela seria 2 vezes uma usina de Santo Antônio, Rio Madeira. Então, você veja que é um volume muito expressivo, muito grande, e isso traz um problema muito sério para a sociedade. Então, eu voltaria a dizer para você que é um problema muito grave, né, e que nós temos que estar atentos a ele. O gerente executivo da EDP explica que a maioria das ligações não vem de residências, e sim de empresas. Não são só residências, né? Às vezes as pessoas falam em fraude, irregularidade, acho que é aquela residência, pessoal lá da periferia. Não, existem irregularidades em indústrias, grandes indústrias, existem irregularidades em comércios. E sabe quem paga por essa energia furtada? Os outros clientes. Há uma taxa que vem junto da conta para suprir a perda. Isso sem contar os riscos. Uma ligação clandestina pode, por exemplo, colocar riscos de incêndio ou mesmo permitir que as pessoas tomem contato com a rede elétrica e, com isso, possam estar até de forma fatal. Para evitar os furtos, as distribuidoras agem de diversas formas. Aqui na EDP é feito um sistema de monitoramento. Se um medidor está com alguma suspeita, é retirado e trazido para cá em uma embalagem lacrada. Se for constatado o erro, o cliente deve pagar a diferença. Essa é apenas uma das maneiras de combater esse crime. 60% do nosso faturamento ele é telemedido, que são as grandes indústrias ou grandes comércios. E para esse tipo de medição, existem alarmes quando existe uma abertura de uma porta, existem sinais, né, ou informações, alertas que são passados para a gente através desse monitoramento, que também nos faz ter uma suspeita que lá pode existir uma fraude e a gente acaba detectando. O cidadão pode ajudar nessa causa, afinal é prejudicial para todo mundo. Existem vários canais para que as fraudes de energia possam ser denunciadas. Então tem o 0800 721 0123, que é o nosso telefone, tem o edponline.com.br, que pode ser utilizado para denúncia, tem o aplicativo EDP Online, que também pode ser feito denúncia, ou os canais de atendimento presencial, que também recebem essa denúncia, e para que a gente tome as providências. E outra coisa importante é que a pessoa não precisa se identificar. A seguir, vereadores aprovam um projeto que oficializa o programa City Tour São José, que oferece visitação guiada pelos pontos turísticos da cidade. É já já. Voltamos com Semana Legislativa. E na última terça-feira, os vereadores debateram temas de interesse público durante a sessão de Câmara. A gente acompanha agora um resumo de como foram os trabalhos em plenário.
Durante a 59ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Desses pedidos estavam solicitações para que o município realize serviços de manutenção pública na cidade, como podas de árvores, troca de lâmpadas, limpeza pública, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Ainda havia pedidos cobrando agilidade nos atendimentos médicos. O Dia do Professor foi o tema abordado durante o Pinga Fogo. Foi debatida a necessidade de valorizar a profissão e destacada a importância da educação no desenvolvimento da cidade. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo. Patrimônios históricos, culturais, naturais e até tecnológicos. São José dos Campos tem dezenas de pontos turísticos que revelam características do passado, do presente e mostram uma linha do tempo sobre o desenvolvimento da cidade. E os vereadores aprovaram um projeto de lei que oficializa o programa City Tour São José, que consiste na visitação guiada pelos principais pontos turísticos do município. Em meio à correria do dia a dia, muitos passam por aqui sem notar os detalhes. São José dos Campos, com uma rica cultura e patrimônios históricos, às vezes se torna despercebida para os próprios moradores. Como moradora, eu acho que eu conheço bem mais ou menos o turismo em São José. Por exemplo, uma amiga minha veio para cá e eu não sabia dizer para ela, onde que é legal conhecer? Eu não sabia dizer. Tem muitos pontos turísticos bons que a população não está desfrutando. Mas uma iniciativa tem mudado essa realidade. É o programa City Tour, que leva os moradores para um passeio pelos principais pontos turísticos de São José. Proposta que vai ganhar ainda mais força. É que um projeto aprovado na Câmara reconheceu a iniciativa como uma atividade oficial do município. Os passeios acontecem aos sábados e contam com visitas guiadas e uma caminhada pelo centro histórico. Nós temos os guias de turismo que já apresentam a cidade, então não sei se você já teve a oportunidade de fazer, é muito interessante. Tem o Walking Tour, que é no centro da cidade, então vai nos pontos turísticos, a Igreja da Matriz, museu, e é tudo explicado, toda a história de São José. Então é muito gostoso, é cultura, é conhecimento e é lazer. E agora, com a aprovação do City Tour de uma forma legal, embora já existisse antes, já funcionasse muito bem, agora é um momento importante e de comemoração, porque se pode falar mais de turismo, né? Cada vez nós estamos nos aperfeiçoando nessa área. Em um dos roteiros do City Tour, a saída acontece daqui, da Igreja Matriz. E a cada ponto do passeio, a cidade revela suas camadas. É como se a cada parada os moradores conhecessem uma nova São José. São histórias que sempre estiveram ali, esperando para serem contadas. Por exemplo, o Museu Municipal. Você sabia que aqui já funcionou a antiga Câmara dos Vereadores? Esse prédio foi construído entre 1926 e 1927. Ao longo do tempo, passou por adequações e hoje é o principal point das artes plásticas da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Outro local que carrega muita história é o Museu de Arte Sacra, com um rico acervo. Dá só uma olhada nesse retábulo. Essa imagem de Nossa Senhora Aparecida foi doada no início dos anos 1900 pela família Cursino, tradicional na cidade. A partir da construção do retábulo, surgiu a capela, transformada em museu em 2007. Muita gente tinha dificuldade de imaginar São José turística, né? São José sempre foi tecnológica, São José da indústria, mas São José turística era uma coisa que as pessoas não viam dessa forma. Então, o Contour vem trabalhando nesse sentido. E o desenvolvimento local também agradece. O City Tour contribui com a economia criativa. A economia do comércio existente e daquelas pessoas que podem participar através das feiras, através dos eventos. Então, sem dúvida, o turismo é fonte de economia. E para quem ficou interessado, o convite está feito. São José é turística.
Então, nós temos aqui, seguramente, em São José dos Campos, mais de 40 pontos turísticos que podem ser visitados. Então, o convite que eu faço é: venha fazer o Walking Tour no centro da cidade e os roteiros turísticos. Nós temos 4 roteiros que são feitos com ônibus, também com guia de turismo, que vai explicar todos os pontos, Parque Tecnológico, Museu da Aviação. É incrível, nós temos muitas possibilidades de turismo. Além de ser um passeio turístico, o City Tour também é uma oportunidade de conexão, uma união entre o passado e o presente. Essa semana foi especial. No último dia 15, comemoramos o Dia dos Professores, data para fazer homenagens e reconhecer a importância das professoras e professores, que são a base de uma sociedade que busca desenvolvimento e justiça social. A profissão que iria seguir, ela sempre soube. A paixão da Maria Clara pelo aprendizado vem de muito cedo. Hoje dá os primeiros passos no curso de pedagogia e se prepara para o futuro, quando será professora. Eu sempre gostei mesmo de estudar bastante, sempre ensinava aos meus amigos na sala de aula, ensinava até os meus bichinhos de pelúcia em casa e brincava de professora, aquela coisa boba, né? Mas assim, depois eu fui vendo que realmente era isso que eu queria. Nunca pensei em outro curso, outra faculdade, sempre pesquisava e via nota de corte e toda essa coisa, sempre na área da pedagogia. O encanto pela profissão dá forças para continuar os estudos. Aos poucos, o mundo lúdico das crianças ganha novos significados. E as primeiras experiências profissionais da Maria Clara também permitem uma nova visão. Eu já tenho a preferência pela educação infantil, mas assim, a educação infantil é dos 2 até os 6 anos. E eu gosto muito da parte de alfabetização. E as crianças saem pré-alfabetizadas da educação infantil, não saem totalmente, né? Não é obrigatório eles saírem lendo e escrevendo. Então, o primeiro e o segundo ano também é uma área que me chama muita atenção por causa disso, desse primeiro contato. É a partir de lá que eles têm avaliação, toda essa coisa. Então, também tenho vontade de trabalhar nessa área. No dia 15 de outubro é celebrado o Dia do Professor, data em que se reverencia o trabalho daqueles que se dedicam não só a ensinar, mas a contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes. Segundo o censo escolar, o Brasil conta com 685 mil docentes na educação infantil e 1.370.000 professores no ensino fundamental. No ensino médio, são mais de 516 mil educadores. Mas, muito mais do que analisar esses dados a partir dos números, é preciso valorizar o papel social dos professores e da educação para o país. Uma sociedade que não valoriza aquele que ensina, aquele que ajuda a construir o conhecimento, é uma sociedade que está fadada a muitos problemas, né? Então, a figura do professor, historicamente, é aquele que ele vai colaborar com a construção da sociedade mais justa, mais igualitária. Se pensar no dia 15, agora de outubro, como qual é a valorização, qual o sentido, né? Será que a família também valoriza, né? Será que a gente também não está deixando do lado, por exemplo, o professor sozinho ele não faz nada. O trabalho pedagógico é o trabalho coletivo. Entre quem? Entre o aluno, a família, a escola e a sociedade. Com o passar do tempo, o papel do professor também sofreu mudanças, reflexo dos avanços da educação no país. Só para se ter uma ideia, há cerca de 30 anos, para ser considerada alfabetizada, uma pessoa precisava escrever só o próprio nome. Hoje esse critério mudou. A alfabetização depende da compreensão de textos curtos, considerados de baixa complexidade. Para a pedagoga e mestre em educação, a vida cotidiana se tornou mais exigente quanto ao que é considerado conhecimento básico. Um exemplo disso é a popularização de ferramentas que exigem mais informação, como o celular. Hoje, com essa cultura mediática, você pode ler vários textos, achar vários textos, né? Mas isso não te permite que você plagie, permite que você tenha várias informações para você elaborar o seu pensamento, construir o seu texto. Então, para isso, a gente também precisa de ter essa ética, de conhecer os princípios, saber também usar, né, com inteligência as tecnologias. O seu Rui viveu realidades diferentes durante os 40 anos como professor. Economista de formação, ensinou matérias exatas e lecionou em cursos técnicos. Carrega um diploma de honra ao mérito como professor, um reconhecimento por toda a entrega e dedicação.
diante de um cenário de constantes mudanças, vendo o vínculo entre professores e alunos, o valor da profissão. E a gente então trabalhava com todos eles e procurava sempre ser amigo, ser companheiro, ser aquela pessoa, porque confidente até, né? Você passa uma experiência que eles não têm ainda, mas vão ter. Máximo respeito aos professores e professoras do país. A gente fala agora de saúde. Durante a primavera, algumas alergias podem aparecer com mais intensidade. Isso por conta das mudanças ambientais de temperatura, umidade e até mesmo floração. A liberação do pólen pode favorecer processos alérgicos. Quem convive com rinite, sinusite ou outras ites sabe, não é fácil. Coceira, nariz entupido, coriza e espirros são comuns. Helenice sabe bem como é. Lida com diversas alergias desde a infância. Eu tenho alergia desde criança. Eu tenho a bronquite asmática, né? Tenho a rinite e sinusite. Ataca a sinusite e a rinite, né? Os dois juntos. Seria a coriza. Eu acho que até a falta de ar também vem devido ao tempo, né? Poeira. Basta uma simples troca de estação para esses sintomas serem agravados e colocarem a saúde em estado de alerta, principalmente para idosos e crianças. Às vezes a gente não tem só doenças alérgicas, mas a gente pode ter as chamadas doenças infecciosas. Então a gente tem também uma prevalência maior de vírus, principalmente alguns vírus respiratórios, e aí a gente pode ter pior ali desses sintomas. Então, tanto das alergias no geral, quanto também das doenças infecciosas nos pequenininhos e nos pacientes mais velhos. A primavera é conhecida por ser a estação mais florida do ano, mas o nascer das flores e a mudança no tempo pode trazer um lado não tão bonito, como as alergias sazonais, típicas dessa época. Vai precisar ter mais cuidados dentro de casa mesmo, né? Os pais com as crianças pequenas, os bebês, que é um grupo que às vezes acaba piorando muito, os idosos, então vão precisar de mais medicação e mais sintomas pode acontecer nesse período. Para quem tem doenças crônicas, como bronquite asmática e rinite, as crises alérgicas são mais comuns nesta época do ano. Você sente a mudança no organismo devido à época do ano, né? Tosse seca, coriza, afeta os olhos, fica lacrimejando. E o cansaço da bronquite também, porque você começa a tossir. Esses problemas respiratórios também são intensificados pela polinização das flores, processo comum na primavera. O pólen liberado pelas plantas durante a reprodução pode causar reações alérgicas. A gente tem maior quantidade de pólens, mas não só isso. A gente pode ver assim, que o tempo mais quente, mais úmido, aumenta a quantidade tanto de ácaros, como vai aumentar a quantidade de esporos de mofo também. Aqui na nossa região, ela pode piorar, por exemplo, causar mais rinite e mais irritação de vias aéreas. Então, é essa história mesmo, de olho mais seco, a mucosa da garganta mais ressecada. Então, ela tem, né, as mucosas nasais menos hidratada. Então, assim, são sintomas mais de irritação respiratória que podem prevalecer. Por isso, manter cuidados básicos como hidratação e a limpeza da casa são essenciais na prevenção de alergias sazonais. A gente tem que ter os cuidados com a casa. Então, isso a gente mantém o ano todo, mas nessa época, o que a gente faz? Casa mais arejada, evita de deixar os locais mais empoeirados, com muita umidade, porque as duas faixas etárias, nem o tempo muito seco, nem o tempo muito úmido, eles são favoráveis. Então, a gente tem que ter uma boa qualidade ali de limpeza dentro de casa para poder estar associado com essa qualidade do ar que está tendo muitas modificações. Para a Helenice, a melhor forma de prevenção é o tratamento. Convivendo há anos com a asma, ela faz uso frequente de medicamentos e mantém consultas regulares com especialista. Hoje eu faço a imunoterapia, que seria a vacina, eu tenho alergia a ácaro, e faço uso do medicamento omalizumab, que é para asma, bronquite, né? Faço os dois tratamentos. E uso também a Lênia, que é a bombinha, e o sprayzinho no nariz, que é controle diário, né, que a gente tem que estar usando. Sim, o tratamento é essencial. Tem uma mudança bem significativa nas crises. Você melhora muito. Pesquisa realizada pelo IBGE mostrou que 90% das empresas do país com mais de 100 funcionários adotaram algum tipo de prática ambiental em 2023. São atitudes indispensáveis diante da necessidade de garantir desenvolvimento sustentável e também geram benefícios econômicos.
Nessa clínica odontológica, as consultas e atendimentos passaram a ser sustentáveis. Parece algo distante, mas não é. Aqui, os procedimentos clínicos respeitam o meio ambiente. A gente sentiu muita necessidade de ter uma prática ambiental aqui no consultório, justamente porque a gente usa equipamentos e suprimentos que têm uma coisa que no meio ambiente pode impactar. Então, chumbo, muito papel. Então, tudo que a gente pôde adquirir de equipamentos que a gente pudesse eliminar ou pelo menos diminuir até em 80% esse uso desses materiais foi o que a gente buscou aqui no consultório. Dentre as novidades está esse equipamento de radiografia digital. Ele elimina a necessidade de películas de chumbo e outros materiais poluentes presentes no processo da radiografia convencional. O que é o chumbo? É uma película que vem dentro daquela partezinha do raio-x. Então, quando o paciente faz o raio-x, ele é descartável, tanto o plástico quanto o chumbo. Então, normalmente se jogava no meio ambiente ou tinha umas empresas que que resgatavam, né, que pegavam esse material. Só que chegou uma hora que não tinha mais onde descartar. Então, esse novo sensor, ele é um sensor único, então não tem nada que é descartado. A gente coloca na boca do paciente e imediatamente o raio-x já sai na tela. Na clínica, até a quantidade de gesso utilizado nos procedimentos foi reduzida. O resultado, menos resíduos descartados. E não parou por aí. O uso de papel foi eliminado, sistemas inteligentes ajudam na economia de água e, em breve, o local vai ganhar placas solares. E o painel solar já está até para instalar, também é uma das nossas próximas aquisições aqui, que vai dar uma boa economia na energia e a gente também pode dividir essa energia, aproveitar que São José é uma cidade que tem bastante sol, dividir essa energia com outros lugares aí. A escolha da clínica faz parte de um movimento maior. Dados do IBGE apontam que em 2023, empresas com 100 ou mais funcionários adotaram pelo menos uma iniciativa ou prática ambiental. Práticas que impactam de forma direta o ambiente onde a gente vive. Tudo isso reforça a importância de repensar algumas atitudes em meio às mudanças climáticas. É impossível negar a relevância que tem esses temas atualmente, seja para redução de custo, para melhoria operacional, retenção de talento ou até para um posicionamento de marca para você poder comunicar ao mercado o seu interesse, a relevância do tema para você. Então as práticas ambientais hoje estão dentro do eixo do ESG, né, que são as 3 siglas ali que representam a sustentabilidade empresarial, o E de Environment, né, que é as ações ambientais, o S de Social, que é o social, e o G de governança, né? Então, dentro desse contexto, as ações ambientais se apresentam como uma grande tendência, mais que uma tendência, uma realidade atualmente dos negócios em todos os segmentos e portes. Ainda de acordo com a pesquisa, a redução de resíduos sólidos e a reciclagem lideram a lista de ações sustentáveis praticadas pelas empresas. Outras práticas adotadas foram pautadas na eficiência energética e no uso consciente dos recursos hídricos. Tudo que se relaciona com a natureza a gente está falando. Então a gente fala de energia, de água, de resíduos, economia circular, a forma que você lida com a questão dos seus afluentes, esgotos, né? Muitas empresas estão relacionadas a isso. Então, nesse contexto, a gente tem a prática, desde as coisas mais simples de diminuir o plástico, né? Retirar as garrafinhas, os copos plásticos, substituir por papel ou por canecas, são coisas mais clássicas, até a questão da reutilização da água, a questão dos painéis solares, né? Para a questão da energia. Para o ambientalista, projetos e ações sustentáveis não são mais uma tendência, mas uma necessidade. E para que o futuro seja mais verde, é preciso que essa corrente sustentável sirva de incentivo para mais empresas. Assim como foi o ISO no passado, essas práticas ESG tendem a se tornar uma questão obrigatória, que vai significar acesso ao mercado. Se você tem as práticas, você consegue vender para cliente. Se você não tem, você não consegue vender. Então, você entender seu mercado, conversar com seus funcionários e fazer essa ação de forma proativa vai garantir um lugar mais de destaque do seu negócio cada vez mais daqui para frente. No próximo bloco tem informação sobre os agricultores familiares brasileiros, que ocupam o 8º lugar em produção de alimentos no mundo. É daqui a pouco.
Estamos de volta. Os agricultores familiares do Brasil são responsáveis por uma produção de alimentos que representa a 8ª maior do mundo. Os dados são de estatísticas do IBGE. Essas propriedades somam 77% de todos os produtores agrícolas do país. E as principais responsáveis pelo abastecimento do mercado interno são exatamente essas famílias. Desde criança, o Alexandre está envolvido com a agricultura. Aprendeu o ofício com os pais quando ainda morava em Minas Gerais. E desde que chegou em São José dos Campos, há 30 anos, tira o sustento da agricultura familiar. Planta mandioca, milho, abóbora, maracujá, quiabo, feijão de corda e até lixia. É bem bacana essa relação de trabalhar na agricultura, porque já vem dos pais, dos avós, né? E chegou até nós e a gente está passando para os filhos também. Depois de tantos anos trabalhando com o plantio e agricultura, Alexandre também inseriu a família no ramo. O filho ajuda na administração das contas e dos locais onde ele tem plantação. E a filha mais velha e a esposa fazem a venda dos produtos no CEAGESP. Todos os processos, desde o plantio até a venda, claro, são acompanhados por ele de perto. Todos os dias, na verdade, a gente está aqui não só dá uma olhada, põe a mão na massa todos os dias, né? Porque você estando junto com o pessoal, né, acompanhando cada detalhe, né? Porque a agricultura, na verdade, ela tem muito detalhes que não pode passar despercebido, né? Na agricultura familiar, tanto a produção quanto a manutenção da propriedade ficam predominantemente a cargo da família. É daqui que saem os alimentos que chegam até as mesas de muitas casas e restaurantes do país. De acordo com os dados do IBGE de 2017, dos 544 estabelecimentos agropecuários de São José, 263 são de agricultura familiar. Com esse grande número de famílias que dependem dessa atividade para sobreviver, o Marcos teve a iniciativa de criar há 3 anos uma cooperativa para apoiar os produtores rurais. Atualmente são 210 sócios, sendo 55 deles na região do Vale do Paraíba. Para Marcos, a principal dificuldade é a falta de políticas públicas que auxiliem o produtor rural na busca de benefícios e incentivos. Existem programas, né? Mas existem dificuldades de acesso a esses programas. Então, a solução para isso seriam os órgãos municipais, os órgãos estaduais, unirem forças para trabalharem junto às representações da agricultura familiar na região. Então, se o agricultor ele tem facilidade através dos órgãos competentes para ter esse acesso, ele consegue aumentar a produtividade, melhorar a capacidade, qualidade de produto e assim fornecer com melhor qualidade alimentos em maior quantidade. Apesar das dificuldades, Marcos conta que durante esses 3 anos de cooperativa conseguiu firmar acordos com prefeituras da região para que os alimentos cultivados pela agricultura familiar fossem fornecidos para a merenda escolar. Aqui em São José dos Campos, nós entregamos cerca de 5 a 6 toneladas de alimentos orgânicos toda semana que vai para a rede escolar. Em uma realidade em que os alimentos ultraprocessados estão ganhando cada vez mais espaço na dieta de crianças, jovens e adultos, a agricultura familiar ainda resiste, fornecendo alimentos saudáveis e frescos, agradáveis ao paladar de qualquer pessoa. É uma transformação, né, de você colocar semente e estar enviando para a cidade algo maravilhoso que vai sustentar muitas famílias, sabe? Então é algo que não tem como explicar, é inexplicável estar aqui todos os dias gerando alimento. Estimativas do IBGE apontam que, no Brasil, 30% dos alimentos produzidos são desperdiçados e vão para o lixo. Esse montante poderia suprir a necessidade de 60 milhões de pessoas que têm acesso restrito à comida no país. Essa caixa com alimentos que sobraram da feira pode ter uma função social. São frutas e legumes que às vezes não atraem os consumidores, mas tiram a fome de quem precisa. A Michele conhece bem essa realidade. É uma das nutricionistas do projeto Sesc Mesa Brasil. A iniciativa é formada por mais de 3 mil parceiros que selecionam alimentos em condições para serem consumidos, mas que não possuem mais valor de venda. Então o Mesa Brasil ele chega nesse momento, faz a coleta desses alimentos e leva para a instituição social, né? Então, aonde existe o maior índice de desperdício, o Mesa Brasil consegue chegar e levar até a outra ponta, que é a instituição que de fato precisa do alimento.
As doações são coletadas em feiras e mercados e transportadas para as instalações do Sesc Mesa Brasil. No local, os alimentos são separados e doados para creches, asilos e centros de assistência social. 90% é hortifruti, frutas, verduras e legumes, né? Então alimentos in natura. Mas a gente tem também ali uma parte de alimentos não perecíveis, que são sacarias, farinhas, pães, bolos, né? Mas 90% é de fato frutas, verduras e legumes, que é o que a instituição também precisa, né? Porque é onde a gente consegue aí um maior volume de nutrientes que vem desses alimentos então naturais. Um relatório divulgado pela ONU mostra que cerca de 780 milhões de pessoas passam fome no mundo, enquanto 1 bilhão de refeições são desperdiçadas todos os dias. No Brasil, esse número representa cerca de 46 milhões de alimentos perdidos todos os anos. Segundo essa assistente social, a principal taxa de desperdício de alimentos acontece durante a colheita e o transporte da safra. Quando a gente vê as questões dessa produção em cadeia, ela vai através do transporte, ter esse desperdício, armazenamento, também questões de praga, de chuva, né, que são previstas. Mas, se são previstas e pode ter, através da tecnologia, né, algo que se faça lá atrás, a gente consegue diminuir esse impacto. Mas a população também tem participação nesse processo. Muitos alimentos são perdidos dentro da geladeira. Então, quando a gente faz essas preparações em casa, e daí a gente também tem que pensar na maneira correta de armazenar esse alimento em casa, para que a gente, cada alimento daí vai ter um tempo correto e adequado, para que a gente também não acabe desperdiçando ou descartando esse alimento antes dele não ter mais aproveitamento, realmente não estar mais em condições. Então isso pode acontecer, às vezes eu não armazenei direito um alimento que eu cozinhei em casa, na geladeira, ou às vezes eu não consigo ter essa percepção e acabo fazendo também, produzindo alimentos em maior quantidade, não congelando, que é uma estratégia também da gente combater o desperdício. E as consequências negativas vão além do fator social. O desperdício de alimentos também tem impacto na economia. Então a gente tem que pensar bastante nesse desperdício na cadeia produtiva, nos sistemas alimentares de produção de alimentos, que é onde a gente tem medidas mais eficazes para controlar isso. E esse controle geraria principalmente no impacto na economia, do preço que esse alimento chegaria para o consumidor final. Então, às vezes, a gente tem uma produção em grande escala, por exemplo, de um alimento que não tem tanta procura, então isso vai impactar no preço final. A educação, a partir do consumo consciente, é um dos caminhos para mudar essa realidade. Saber reaproveitar as sobras ou aquilo que seria descartado em boas condições também ajuda. São atitudes fundamentais para que mais alimentos sejam colocados na mesa e não no lixo. É importante a gente pensar, né, que esse desperdício está muito atrelado às mudanças ambientais, à sustentabilidade. As práticas sustentáveis estão sendo cada vez mais adotadas, mas a gente ainda precisa que um maior número de pessoas e empresas entendam e apliquem dessas práticas para que a gente realmente tenha um resultado efetivo em menor número de desperdício e menor impacto também disso para a sociedade. A gente fala agora sobre atividade física. Os praticantes de corrida tomaram as ruas das cidades do Brasil e em São José não foi diferente. A quantidade de pessoas que aderiram à modalidade cresceu. E entre as razões apontadas para a alta procura pelo esporte estão o custo baixo e a possibilidade de socialização. Alonga, puxa aqui, estica de lá, pula. Esse é o aquecimento desse grupo, que costuma acordar bem cedo, não importa o dia, para correr na rua. Turmas como essas estão cada vez mais comuns pela cidade. E o Tiago pode provar. Ele criou uma assessoria para corredores de rua há 3 anos. E desde então, a procura só cresce. Acho que por conta desse bloqueio que a gente teve na pandemia, as pessoas saíram de casa depois, no pós-pandemia, procurando alguma coisa para fazer fora de casa. E a corrida, por ser um esporte democrático, que é só você ter um tênis e sair para o mundo para conhecer novos lugares correndo, acho que foi a forma mais fácil das pessoas terem esse esporte ao ar livre. A Araceli é uma das alunas do grupo e viu na corrida uma forma de se manter ativa. A idade nunca foi um problema,
Aos 71 anos, ela é triatleta e participa de diversas provas. Eu entendo que a vida é movimento e a gente vai envelhecer, não tem que ficar em casa parado, tem que fazer dentro das suas condições físicas, mas tem que fazer atividade. A Marina também tem se tornado um exemplo do esporte. Já passou dos 60 e ainda assim faz bonita em provas de longa distância. Já correu até uma maratona. Foi assim aos poucos, na esteira, caminhando, dando um trotinho, até que uma professora veio e falou para mim, por que você não corre na rua? Eu falei, não tenho condições. Ela disse, não, você tem. Daí foi que comecei, tomei gosto e não parei mais. Correr virou moda, basta abrir as redes sociais que pelo menos um conhecido está praticando o esporte. Os benefícios são vários: qualidade de vida, endorfina, saúde mental e até emagrecimento. Para começar, basta colocar um tênis e ter disposição. Esta treinadora conta que as redes sociais foram essenciais na disseminação do esporte e no incentivo aos novos praticantes. É onde as pessoas acham a gente, é onde procura. Toda semana tem de 4 a 5 pessoas procurando. Tem gente que procura a gente para uma prova-alvo. Eu quero correr a prova da São Silvestre, que agora é final do ano. Tem gente que quer melhorar o tempo em alguma outra distância. Tem gente que quer fazer 42, tem gente que quer fazer 21. Dados da Ticket Sports, maior plataforma de inscrições para eventos esportivos no Brasil, comprovam que a corrida está em alta. Em um ano, o número de corridas no país aumentou 20%. Foram 1.181 eventos em 2022 e 1.421 em 2023. Um dos motivos para esse aumento está no caráter democrático da atividade. O esporte pode ser praticado por qualquer pessoa, onde e quando quiserem. Foi com essa premissa que Ângela criou o Pé na Rua, um grupo de corrida em São José com 13 anos de história. O Pé na Rua surgiu em 2011, com um grupo de alunas que eu tinha, e elas queriam muito desenvolver a corrida. A gente tinha muita prova em São Paulo, mas não tinha muita coisa divulgada aqui em São José. Tinha um ou outro grupo que já saía para correr. De lá para cá, de uma década para cá, aumentou bastante mesmo. As provas em São José aumentaram muito, né? São Paulo cresceu mais ainda e as pessoas querem mais praticar atividade física. E como não tem contraindicação, a corrida atrai até mesmo as crianças. As amigas Liz e Lara começaram a correr inspiradas e incentivadas pela família. Um jeito de me exercitar e de me divertir. Daí eu quis fazer, né? Minha família toda corre, então, né? Começou a ter incentivo. Vamos lá, né? Por que não fazer, né? Camila, mãe da Liz, já corria antes mesmo da pequena nascer. A paixão foi passada de mãe para filha de forma natural. Faz mais ou menos uns 2 anos, ela viu que eu comecei a ter um uniforme, comecei a ir, num treino mais, com uma rotina, toda terça, quinta e sábado. E eu acho que nisso começou a manifestar uma vontade dela de participar. E que correr traz benefício à saúde, a gente já sabe. Mas com tanta gente aproveitando a moda, o esporte também se tornou um ambiente para fazer amigos e se divertir. Fim de semana tá aí, né? E tem muita gente que não abre mão de um filme. E para chamar atenção e atrair o público, as salas de cinema têm se reinventado para sobreviver na era dos streamings. Você prefere assistir filme em casa por plataformas de stream ou ir até o cinema? Mais de 31 milhões de pessoas no país, segundo o IBGE, utilizam algum serviço pago de stream. Jonathan é uma delas e só vai ao cinema quando quer assistir um lançamento que vai demorar a chegar nas plataformas. É exatamente isso. Eu só venho mesmo no cinema hoje quando é alguma coisa que me interessa muito e eu não tenho muita paciência de esperar chegar no streaming. Netflix, Prime Video, Disney+, e tantas outras. É difícil quem não tenha conta em pelo menos uma dessas plataformas. Mas será que a crescente desses serviços está acabando com o hábito de ir ao cinema? Na era do streaming, assistir filmes ficou mais fácil. As telonas foram transferidas, inclusive, para a tela do celular. Essa tendência está levando menos pessoas ao cinema. É o que aponta um levantamento no Ministério da Cultura. O total de público foi 36% menor em 2023, quando comparado a 2019. Isso é uma evolução humana, é o jeito que eles enxergam a tela. Eu enxergava a tela, até estou falando em enxergar no passado porque eu via só no cinema. Só que
o ser humano evoluiu, a tela é streaming, a gente não tem que competir com eles. Nós temos que adaptar com eles e levar informação da cultura brasileira para eles terem a cultura brasileira, senão vai virar global, né? Tanto faz você estar em qualquer lugar do mundo, o tipo do filme vai ser o mesmo. Essa mudança de hábito foi acelerada pela pandemia e é sentida pela indústria. Nesta nova forma de consumir filmes, não é preciso se deslocar até os cinemas, além de ser mais econômica. É caro, né? Porque o cinema tem que atingir a ponta. Né? Como é que uma pessoa que tem lá, que mora fora do centro, como é que vai pagar um ônibus para vir até o shopping? Né? Mal tem dinheiro para pagar ônibus, então tem que ter algum trabalho para isso. Agora é difícil, aí a pessoa assina um streaming em casa, o pai, né, tem 4 filhos, 3 filhos, não tem condição de trazer para o cinema. Então, pelo menos vem em casa, mas pelo menos assiste. Para trazer de volta as pessoas às salas, os cinemas estão investindo em experiências diferentes. É o caso desse cinema de luxo em São José dos Campos. Aqui, até os banheiros são instagramáveis. O local conta ainda com restaurante e até garçom para levar os pedidos dos clientes na poltrona. Além de toda a tecnologia de som e imagem que a gente tem nas salas, a gente também agregou a serviços prestados aqui. Então nós temos um restaurante aqui 5 estrelas, comandados por um chefe local e um cardápio muito diferente disponível nas salas. É claro que a gente tem a tradicional pipoca e o refrigerante, mas ao mesmo tempo que você pode pedir uma pipoca, você pode comer um espetinho de polvo e tomar um vinho. Então a gente abriu um novo serviço dentro do cinema para que as pessoas voltem a frequentar mais e essa é uma grande tendência. Diferenciais que ajudam a manter o público fiel nas bilheterias. Prefiro vir no cinema para sair um pouco de casa. Faz parte um pouco da minha rotina. Mesmo diante de tantas mudanças, o produtor de cinema acredita que não há riscos do stream acabar com o cinema. Pelo contrário, a indústria cinematográfica deve continuar abraçando as mudanças para se reinventar mais uma vez. O cinema eu acho que é difícil acabar, assim, demora muito, porque existe um romantismo, é gostoso. Não é uma concorrência, assim, a gente não tem essa concorrência, o streaming tem a sua importância e o cinema também. E o Semana Legislativa fica por aqui, muito obrigada pela companhia. Você pode acompanhar a programação completa da TV Câmara no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Um ótimo final de semana para você.